Existe um tipo de pessoa que não precisa disputar atenção. Ela não se esforça para ser vista, não se molda para caber, não se explica para ser aceita. Mesmo assim, quando entra em um ambiente, algo muda. As conversas diminuem, os olhares procuram, a energia se desloca. Não é o corpo, não é a roupa, não é o sorriso ensaiado, é presença. Uma presença que não pede licença, não implora espaço e ainda assim ocupa. Pessoas assim não tentam marcar, elas marcam sem tentar. Talvez você já tenha sentido isso antes, a sensação estranha de alguém que quase não fala, mas quando fala, fica. Alguém que não se impõe, mas impõe impacto. Que não corre atrás, mas deixa rastro. Existe um tipo de magnetismo que não nasce do comportamento visível, mas de um lugar mais fundo, onde a maioria nunca aprende a tocar. E é por isso que tanta gente passa a vida inteira tentando ser interessante, atraente, desejada, sem perceber que está buscando fora o que só se constrói dentro. Porque existe uma diferença brutal entre tentar provocar algo e provocar sem tentar, entre buscar validação e ser uma presença que naturalmente desperta reação. Não é sedução comum, não é carisma treinado, não é estética, é estado emocional. É a forma como alguém se sente por dentro e, sem perceber, obriga o mundo a sentir também. Quando isso muda, o olhar muda, o jeito que te escutam muda, o tipo de ausência que você causa muda. E quase ninguém fala sobre isso. As pessoas te ensinam frases, posturas, truques, estratégias, mas não te ensinam a se tornar. Não te ensinam o tipo de reorganização interna que transforma alguém em uma presença difícil de ignorar. Uma presença que não grita, mas pesa. Que não persegue, mas puxa. Que não implora, mas desperta. Porque quando alguém toca esse nível, ela para de perguntar: como eu faço para atrair? E começa a viver a experiência de ser sentida. A maioria das pessoas acredita que não é desejada, interessante ou magnética porque não tem algo a mais. Mais beleza, mais carisma, mais atitude, mais assunto, mais coragem. Mas quase nunca param para encarar o verdadeiro problema. Elas estão emocionalmente disponíveis demais, entregues demais, abertas demais, presentes demais. Não existe tensão onde tudo está dado. Não existe magnetismo onde não há espaço para sentir falta. Quando alguém se mostra inteiro o tempo todo, sem filtro interno, sem mundo próprio, sem eixo, ela não cria presença, cria acesso. E acesso não gera atração. Familiaridade excessiva, anestesia. Magnetismo nasce da sensação de que existe algo em você que não está completamente acessível. Não é joguinho, não é frieza, é profundidade. Pessoas magnéticas não estão tentando ser percebidas, elas estão habitadas. Existe um centro nelas, um mundo emocional em funcionamento, uma vida interna ativa. E isso gera um efeito muito específico. Quem se aproxima sente que não está lidando com alguém vazio esperando ser preenchido, mas com alguém inteiro, que não depende da reação do outro para se sustentar. Isso cria respeito. E respeito é o primeiro estágio do desejo silencioso. Quando alguém vive para ser notado, responder rápido, agradar, explicar, justificar, se adaptar, ela sem perceber se coloca abaixo. Existe um ponto de virada que muda completamente a forma como alguém é percebido. O dia em que ela para de viver em função da reação dos outros. Quando você não organiza mais suas falas para ser aceito, nem seus gestos para ser escolhido, nem suas atitudes para ser mantido. Quando você começa a agir a partir do que faz sentido para você e não do que te mantém incluído. Isso não te deixa mais fria, te deixa mais inteira. Porque pessoas magnéticas não se movem para caber. Elas se movem porque têm direção. Empoderamento não é controle do outro. É posse de si. É quando você sabe o que sente, o que quer, o que tolera e o que não negocia. Isso muda sua postura emocional. Muda suas escolhas.
Muda até o tipo de energia que você emite sem perceber. Você deixa de se apresentar como alguém que espera e começa a se apresentar como alguém que seleciona. E essa inversão é uma das forças mais poderosas que existem nas dinâmicas humanas. Quem escolhe ocupa outra posição, e o corpo do outro sente isso. Quando você se posiciona internamente, algo muito específico acontece. Você deixa de implorar vínculo e passa a permitir conexão. Deixa de buscar valor e passa a expressar valor. Isso não cria distância, cria impacto. Porque pessoas empoderadas emocionalmente não se oferecem como necessidade. Elas se oferecem como presença. E presença não disputa. Presença redefine. A partir desse ponto, você não tenta mais ser inesquecível. Você passa a ser difícil de acessar sem se envolver. A virada nunca acontece com anúncio. Ela começa no jeito como você passa a se mover emocionalmente. No ponto em que suas decisões deixam de nascer do medo de perder e passam a nascer do respeito por si. Sem discurso, sem cena, sem ameaça, mas com um deslocamento interno tão claro que o clima das relações muda, o ar muda, a tensão muda. Porque quando alguém para de se organizar em torno do outro, ela reorganiza o espaço inteiro. Nesse ponto, algo curioso começa a acontecer. As respostas do outro mudam, o ritmo muda, o interesse se reorganiza. Não porque você fez algo externo, mas porque você parou de sustentar a posição de quem precisa. E toda relação se estrutura em cima de posições. Quem se coloca como centro interno cria gravidade. Quem se coloca como dependente cria perseguição. Quando você muda sua posição, o outro é forçado a se reposicionar também. E muitas vezes, sem perceber, ele se aproxima. É aqui que nasce aquela frase que muita gente escuta sem entender. Você está diferente. Diferente não no visual. Diferente no peso emocional. Na forma como você ocupa o espaço. Na forma como você reage. Na forma como você não reage. Você não está mais tentando provocar efeito. Você virou o efeito. E quando alguém vira o efeito, não precisa disputar atenção. A atenção começa a se mover até ela. Em algum ponto desse processo, algo para de ser esforço. Você já não está tentando ser interessante, nem magnética, nem desejada. Você está ocupada demais vivendo a própria estrutura emocional para caber em expectativas. E isso cria um efeito que não pode ser forçado. As pessoas não te acessam mais com a mesma facilidade. Não porque você se fechou, mas porque agora existe um mundo em você. Direção, critério, presença. Você deixa de ser alguém que espera ser escolhida e passa a ser alguém que é encontrada. Quando isso acontece, a atração deixa de ser um objetivo e vira consequência. As conexões mudam de qualidade. Os olhares mudam de intenção. As aproximações mudam de tom. Porque você já não está oferecendo carência, nem adaptação, nem performance. Você está oferecendo uma experiência emocional. E experiências não competem, não se repetem, não se substituem com facilidade. Elas se vivem. E quem te vive, sente. Esse é o verdadeiro magnetismo. Não é sobre prender, é sobre marcar. Não é sobre ser vista, é sobre ser sentida. Não é sobre chamar atenção, é sobre reorganizar quem se aproxima. Quando você se coloca nesse lugar, você não precisa mais se proteger de ser ignorada, porque você já não se apresenta como algo descartável. Você se torna um ponto de impacto. E depois disso, as pessoas não passam por você, elas atravessam.